Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Lopes, aqui do Sistema Soma, e no vídeo passado a gente conversou um pouquinho sobre o funil de vendas para as empresas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é complementar ao funil, que é o perfil do cliente. Algumas pessoas chamam de persona e outras chamam de avatar, mas a ideia geral é traçar o perfil de um cliente. E a gente vai entender por que isso é muito importante em complemento ao funil de vendas. Porém, o funil de vendas por si só pode não ser muito eficiente. E uma das formas de deixar ele melhor é traçando diversos perfis de clientes e criando um funil de vendas para cada perfil de cliente. Para mostrar a importância, eu vou dar um exemplo de uma empresa que faz um marketing sem ter um perfil de cliente em mente e depois um exemplo de uma campanha que tem um perfil de cliente em mente. Então vamos imaginar uma autoescola. E essa autoescola tem como público-alvo pessoas que querem tirar a carteira de habilitação. Suponhamos que essa empresa vai fazer uma campanha no Facebook. Então o empreendedor vai lá, escolhe o público-alvo, homens e mulheres de 18 a 60 anos. Cria uma imagem com a agência de publicidade deles e impulsiona essa publicidade no Facebook. A ideia inicial dessa autoescola é que quase todo mundo quer uma carteira de habilitação. Então ele escolheu um público muito amplo e criou uma campanha genérica. Ao terminar a campanha, ele percebeu que a interação foi muito pouca, que algumas pessoas comentaram e a maioria visualizou, mas não teve interação nenhuma. Agora vamos avaliar o caso de uma autoescola que tem um perfil bem definido de público-alvo. O dono dessa outra autoescola percebeu que ele tem alunos por volta de 18 anos que querem tirar a carteira de motorista muito rápido, que para eles o importante é velocidade e preço. Ele percebeu também que ele tem um outro público-alvo composto basicamente de mulheres de 50 e poucos anos que estão tentando tirar a carteira de motorista pela segunda ou terceira vez. Na hora de criar a propaganda, ele fez duas separadas. Em uma, ele escolheu um público homem de 18 a 20 anos e ele exibiu a seguinte mensagem: venha fazer autoescola conosco, temos um preço baixo e tire sua carteira com velocidade. Em uma segunda publicidade, ele escolheu o público de mulheres numa faixa etária de 50 a 55 anos e exibiu a seguinte mensagem: nossos professores dão muita atenção e levam o tempo que precisar para te ajudar a aprender. Veja que são mensagens diferentes para público-alvos diferentes, porém vendendo o mesmo produto ou serviço. Esse tipo de publicidade voltada para um subgrupo ou para um nicho específico é muito eficaz, pois ele faz com que o público se identifique com a sua mensagem. Não é uma mensagem vaga em que a pessoa não se identifica, muito pelo contrário, é algo pensado especificamente para você. Então o primeiro passo é você definir alguns perfis de pessoas. É recomendado que você dê um nome e descreva ao máximo esse perfil de pessoa. Por exemplo, Bruno tem 18 anos, está no primeiro período da faculdade e trabalha durante as manhãs. Um outro perfil, por exemplo, seria Maria, tem 52 anos, é professora e trabalha de manhã e de tarde. Com os perfis bem definidos, você pode implantar um funil de vendas para cada um deles. E nesse momento é muito importante você pensar como se você fosse o cliente e não como se você fosse a empresa. Quando nós criamos propagandas do ponto de vista da empresa, nós costumamos usar mensagens vagas e também mensagens clichês, como por exemplo, fantástico, inovador, de primeira linha, o melhor do mundo, fomos os primeiros e coisas do tipo. Esse tipo de mensagem, o nosso cérebro já está tão acostumado que nós costumamos a filtrar. E nós sabemos que isso geralmente é mentira. Qual a chance de uma autoescola local ser totalmente inovadora ou ser a melhor da cidade? Isso são coisas muito subjetivas e que a gente, como cliente final, não dá a mínima importância. Então nós tendemos a ignorar esse tipo de mensagem. Quando nós analisamos um perfil em específico, nós passamos a pensar como aquela pessoa e a usar o mesmo vocabulário. No caso, por exemplo, do rapaz de 18 anos, nós utilizamos um vocabulário jovem e apelamos para os pontos principais que ele tem interesse, como preço baixo e agilidade. Os esforços da propaganda, tanto na parte visual como na parte textual, têm que atrair esse perfil. O cliente tem que se identificar, tem que se sentir parte daquilo, tem que ver que aquilo foi feito especialmente para ele. E isso, por consequência, vai aumentar muito a interação desse cliente e vai aumentar também as chances dele comprar aquele produto. Os clientes têm grande dificuldade de abstração e de imaginar a situação encaixada para ele. Imagine que você está ensinando matemática para o dono de uma sorveteria. Se você der um exemplo da seguinte maneira: em um picolé tem 500
gramas de polpa e 200 ml de leite. E a pergunta é, quanto de material nós vamos gastar para fazer 10 picolés? Com este exemplo, o dono da sorveteria vai se identificar e vai ser muito mais fácil ele raciocinar em cima deste assunto que ele está ambientado. Agora imagine uma outra equação para este mesmo sorveteiro. Nós temos uma equação de física quântica em que nós temos um átomo e cada átomo tem 3 prótons e 5 elétrons. Quantos prótons e elétrons nós vamos ter em 10 átomos? Muito provavelmente ele vai ter mais dificuldade de entender o que está acontecendo nesse segundo exemplo. Então a linguagem, a ambientação e os exemplos são muito importantes na hora de criar a publicidade para a sua empresa. Então a dica que fica é esta: crie os perfis separados do seu público-alvo e depois crie o funil de venda específico para cada um deles. Eu vou deixar um link na descrição sobre o outro vídeo que nós fizemos sobre funil de vendas. E é isso, se vocês gostaram, se inscrevam no canal e se vocês precisam de um sistema de controle de contas a pagar e receber online, acesse www.sistemasoma.com.br.